18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Chegando junto pra você, mais uma edição do 18 horas. Muito boa noite, você sintonizado aqui em 100,7. Pra você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, lá no @18 horas mil. Gente, muito boa noite. Hoje eu, Karime Leão e Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime Leão. Boa noite para você que está acompanhando a Rádio Mix do seu carro, do trabalho, da sua casa. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Os municípios de Tefé, Tabatinga e Parintins não têm leitos de UTI, e sim leitos semi-intensivos. A afirmação é do presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana. Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência completa 17 anos. E no Amazonas, a data é marcada pela falta de políticas públicas. O Supremo Tribunal Federal anulou o ICMS sobre energia elétrica e a medida pode deixar a conta de luz mais barata aqui no Amazonas. Vamos falar também sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro na capital amazonense. 18 horas. Esses e outros destaques, as informações mais importantes do dia para você agora no 18 horas até às 7 da noite. Começa agora o 18 horas desta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos a semana falando sobre a crise na saúde pública do Amazonas. Desta vez, a denúncia é sobre a falta de estrutura no estado. Escuta essa informação. No Amazonas, não existe UTI funcionando nos municípios de Parintins, Tefé e Tabatinga. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana, o que existe no interior são leitos semi-intensivos e não UTI. Ainda segundo o presidente do sindicato, além do interior não ter equipamentos necessários para isso, não existem profissionais especializados em UTIs nas unidades dos municípios. E, de novo, se percebe as críticas contra o governo Wilson Lima sobre a falta de prioridade nos gastos do dinheiro público. Lembrando que o estado bate recordes de arrecadação com mais de 14 bilhões de reais somados no primeiro semestre deste ano. E apesar de ter muito dinheiro em caixa, a população não recebe em troca serviços de qualidade. Artemisa, mostramos sempre aqui no 18 horas essas denúncias da população. A falta de serviços dignos para as pessoas nas áreas mais importantes. Áreas básicas como educação, segurança e saúde. As denúncias são feitas por representantes desses setores também e todos são unânimes, apontando a falta de investimento do governo. Agora, especialistas e representantes da saúde do estado afirmam que não existe UTI funcionando no interior. Inclusive, a presidente do Instituto de Enfermeiros de Terapia Intensiva, Suzane Teixeira, também confirmou que as UTIs em Parintins, Tefé e Tabatinga não estão em funcionamento para atendimento intensivo. A repórter Odinê Araújo ouviu esses representantes da saúde, investigou a situação no interior do Amazonas e traz pra gente as informações. Vamos acompanhar. Se um hospital fosse uma pessoa, o coração desse local seria a unidade de terapia intensiva. É na UTI que o paciente grave é assistido 24 horas por dia, monitorado todo o tempo por aparelhos de última tecnologia, além de ter à disposição uma equipe formada por médicos e enfermeiros intensivistas, ou seja, profissionais especializados em pacientes em estado crítico e que se qualificam só para trabalhar em UTI para estabilizar o paciente. Esses profissionais são escassos em todo o Brasil. Em abril do ano passado, pouco mais de 7 mil médicos intensivistas existiam no país. Aqui no Amazonas, a falta desses profissionais é ainda mais crítica e os poucos que têm não querem se deslocar para o interior, já que na própria capital existe falta de profissionais intensivistas.
E principalmente a mão de obra qualificada sempre foi o maior gargalo na área. Daí porque montar UTI no interior do Amazonas sempre foi uma dificuldade. Em entrevista no último dia 15 de setembro, à agência Cenário, o governador Wilson Lima disse que colocou UCIs, unidades de cuidados intermediários, em todos os municípios do interior e que colocou 11 UTIs no município de Parintins, 10 em Tefé e 10 em Tabatinga, e que essas UTIs já atenderam aproximadamente 400 pacientes. Mas especialistas ouvidos pelo 18 Horas contestam essa informação do governador Wilson Lima e afirmam que não há UTIs funcionando no interior do Amazonas. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, diz que o que se tem no interior são leitos de semi-intensiva. Mais uma vez, o governador Wilson Lima, no meu entendimento, comete estelionato eleitoral, porque a verdade não há UTIs plenamente funcionante no interior. Na verdade, o que se tem é leitos de semi-intensiva, tanto em Tabatinga, no Hospital de Guarnição do Exército, como também em Parintins. Ainda conforme Mário Viana, o mais grave de tudo é que se esses equipamentos de UTI disponibilizados para esses municípios estiverem funcionando, como diz o governo, eles estão funcionando de forma precária, sem todos os equipamentos necessários e, o mais grave, sem profissionais qualificados, os intensivistas que falamos lá em cima. Mas o que eu destacaria, o que é mais terrível, é exatamente não ter os profissionais de enfermagem e medicina para atuarem nessas UTIs. Nós temos aqui em Manaus empresas médicas e de enfermagem com profissionais altamente qualificados, né? E que lá fariam de fato a diferença se lá estivessem trabalhando. O governo precisa parar de fingir que está resolvendo um problema, né? E resolver de fato o problema. A presidente do IET, Instituto de Enfermeiros de Terapia Intensiva, Suzane Teixeira, que preferiu não gravar entrevista, explicou ao 18 Horas que o governo até chegou a abrir pregão para abrir UTI em Tefé e Tabatinga, mas nenhuma empresa se candidatou. Ainda conforme o IET, o Instituto foi chamado pelo governo do Amazonas para fazer uma consultoria no espaço destinado à UTI em Parintins, mas a empresa, que atua na área de UTI desde 1995, com profissionais especializados em medicina intensiva, reprovou o espaço em Parintins e não foi mais consultada. Suzane Teixeira concorda com o presidente do CIMEAN de que não existe UTI no interior e que os leitos instalados em Parintins, Tefé e Tabatinga não têm todos os pré-requisitos para ser considerado uma UTI e, principalmente, está sendo operado por profissionais sem qualificação em medicina intensiva. O governo do estado, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre o assunto. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E são muitas denúncias que a gente mostra aqui no 18 Horas. E o reflexo disso está na pesquisa eleitoral do IPEC, que foi divulgada esta semana. O levantamento revela que o Wilson Lima tem a maior rejeição entre os candidatos ao governo do Amazonas. Do total de entrevistados, 34% responderam que não votariam de jeito nenhum no atual governador. A pesquisa encomendada pela Rede Amazônica revela também que 31% dos entrevistados reprovam a gestão de Wilson Lima. E numa outra pesquisa feita no início do mês, também pelo IPEC, divulgada pelo site UOL, mostrou que o governador do Amazonas apareceu entre os candidatos à reeleição com as piores avaliações do Brasil. Wilson Lima aparece em 24º lugar em popularidade. Nós fizemos reportagens sobre o assunto e, na época, o sociólogo professor Luiz Antônio Nascimento avaliou esses dados e conversou com a nossa reportagem. Vamos conferir o que ele disse na época. Um governo, ele é avaliado pela sociedade, pela opinião pública, a partir dos teus feitos, né? Quando
um governo como o Wilson Lima tem pouca coisa a apresentar para a sociedade, como feitos positivos, e ao mesmo tempo tem uma série de críticas, uma série de feitos negativos, e o mais grave, sem dúvida nenhuma, foi a forma como o governo enfrentou a pandemia de Covid no estado do Amazonas, em particular em Manaus, onde 14 mil pessoas morreram, dentre elas centenas asfixiadas a seco por falta de oxigênio. Era de se estranhar que esse governo tivesse uma avaliação positiva. Entretanto, a opinião pública ela é construída, vocês jornalistas sabem melhor do que eu. E o governo Wilson Lima tem construído uma opinião pública de forma contundente, gastando milhões de reais. Para ser mais objetivo, em 3 anos, um pouco mais de 3 anos, o governo Wilson Lima gastou 385 milhões de reais. É isso mesmo, 385 milhões de reais em publicidade e propaganda. Só para que as pessoas tenham uma ideia, agora, há 3 meses das eleições, o governo gastou 45 milhões de reais. O orçamento para o ano todo, o orçamento para 2022, a publicidade e propaganda estava orçado em 82 milhões para 12 meses. Ele gastou 45 milhões, ou seja, mais da metade em 3 meses. Então, claro que isso tem um impacto na percepção que a população tem em relação ao governo. É aquela história, se todo mundo começa a dizer que esse governo é bom, você começa a enxergar nos jornais, nos blogs de notícias, no outdoor, notícias positivas, dizendo que o governo é bom, as pessoas começam a achar que efetivamente é bom. No outro dia eu fazia uma caminhada aqui perto de casa e tinha alguns outdoors com publicidade do governo. Eu comentei, assustado com a pessoa com quem eu caminhava, que eu achava estranho, porque aquela cidade não era a minha cidade. A cidade das publicidades é absolutamente estranha, diversa da cidade da população, onde você tem, por exemplo, a cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que experimentou o maior índice de violência no país em 2022. Você tem um empobrecimento e pauperização da população como nunca antes vista nos últimos 20, 25 anos. Então, você tem um conjunto de fatores aí que explicam, no primeiro momento, a baixa avaliação e a rejeição do governo Wilson Lima, embora ele ainda gaste muito dinheiro com publicidade. Imagina se ele não estivesse gastando todo esse dinheiro de publicidade, o quanto que ele ainda seria pior avaliado na opinião pública. Só para terminar, a gente precisa considerar, em 2021, o governo Wilson Lima, pressionado e respondendo tardiamente à crise do oxigênio, ele encomendou 20 usinas de oxigênio. Essas 20 usinas de oxigênio custaram aos cofres públicos cerca de 12 milhões de reais. Mas veja, essas usinas de oxigênio foram compradas depois da crise, embora a crise tenha sido anunciada antes. Ele não comprou porque não quis, o Estado tinha dinheiro. Mas para você ter ideia, no mesmo período que ele gastou 12 milhões com as usinas de oxigênio, ele gastou 13 milhões com publicidade e propaganda. Então ele gastou mais com publicidade e propaganda do que com a compra de oxigênio. É disso que a gente está tratando, é disso que se trata. Agora, o eleitor, ele haverá de fazer as tuas contas, ele haverá de fazer as tuas análises. Obviamente, o eleitor não faz as análises que um sociólogo, que um cientista político, que um jornalista faz. Ele tem outras formas de fazer. São relações pessoais, são relações de trabalho, são relações afetivas, são relações políticas. E aí o voto é livre e o eleitor haverá de fazer a melhor escolha. Você está ouvindo 18 horas.
E mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, segundo o levantamento feito pela Pesquisa Nacional de Saúde. E essa semana, na quarta-feira, completou 17 anos do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nesse período, o cenário pouco avançou. Aqui no Amazonas, as políticas públicas voltadas para cerca de 1 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência beiram a escassez. Acompanhe agora a reportagem de Hector Silva. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência no Brasil completou na última quarta-feira 17 anos. Mas o Amazonas teve alguma conquista? Escute agora o depoimento de Carlos Júnior, presidente do Instituto Que a Inclusão Vire Rotina, ONG que disponibiliza tratamentos para pessoas com deficiência em estado de vulnerabilidade social. Hoje, o estado do Amazonas ele tem um trabalho feito para a pessoa com deficiência feito pelas organizações da sociedade civil. Hoje, quem trabalha mesmo a inclusão social no nosso estado são as APAES, Pestalozes, os institutos como o nosso, o que é a Inclusão Vire Rotina, Lar de Vitórias, MUPA, UMA, e aí eu posso citar vários aqui, principalmente do interior. Você vai para o interior do estado e você sente uma carência do poder público dar uma atenção para as pessoas com deficiência, e principalmente no âmbito escolar e de saúde. As escolas não têm mediador, não têm educação inclusiva. No interior do estado falta neurologista. As crianças que nascem com alguma deficiência intelectual têm uma dificuldade enorme de conseguir o laudo. Passa às vezes anos para conseguir fechar o laudo, e isso afeta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque sem o laudo elas não conseguem ter direito, ter acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício de direito da pessoa com deficiência, que é um benefício que não é maravilhoso de valor, mas ajuda, porque quando nasce uma pessoa com deficiência na sua casa, alguém automaticamente vai ter que abrir mão de trabalhar para poder dar atenção para aquela pessoa. Segundo Júnior, cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência vivem no Amazonas. Segundo o censo de 2010, 790 mil pessoas têm algum tipo de deficiência no estado do Amazonas. O número às vezes assusta, porque no censo já estão inclusas as pessoas com doenças crônicas, como por exemplo diabetes. Entendeu? Porque elas fazem. Por que elas são consideradas já pessoas com uma deficiência? Porque elas têm uma deficiência na produção de glicose no sangue, né? E elas fazem uso contínuo de medicamento, e muitas delas, você sabe disso, se torna uma pessoa com deficiência física por conta da diabetes, né? Porque amputa um pé, amputa um braço, amputa uma coisa. E fora as pessoas de baixa visão, que também entram, que é o maior índice de pessoas com deficiência é de vista. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei nº 11.133 de 2005, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade pública são responsáveis por dificultar a vida dos deficientes e, como pontos centrais, também precisam ser debatidos na data. As comemorações ocorrem desde 1982 e foram uma iniciativa do MDPD, Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, grupo que debate propostas de transformações sociais em prol dos portadores de deficiência há mais de 40 anos. Pessoa com deficiência é a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades e requer atenção integral, que compreenda ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e manutenção da saúde. As deficiências se enquadram nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência mental e deficiência múltipla. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Você ligado aqui em 100,7 até às 7 da noite no programa 18 horas. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso comentarista, o nosso jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, poucos dias das eleições e como a gente tem comentado aqui, tá tudo acirrado, tá tudo corrido e o presidente Jair Bolsonaro está aqui em Manaus. Além aqui da cidade, o candidato vai intensificar viagens pelo Brasil antes de finalizar a campanha para o primeiro turno. Cadu, o que mais a gente sabe sobre a agenda de Bolsonaro? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Karime, a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus encerra a agenda de campanha dele pelos estados da região norte. E porque a orientação dos marqueteiros do PL é concentrar os esforços em São Paulo e Minas Gerais, onde Bolsonaro vem avançando nas pesquisas. É importante pisar o acelerador por lá, até porque Minas e São Paulo são os dois maiores colégios eleitorais do país. Antes de ir para Manaus, Bolsonaro passou por Belém, hoje, onde ele cumpriu compromissos de campanha e fez comício no centro da capital paraense. Amanhã, ele retorna à região sudeste, primeiro para Minas e no sábado para Osasco, São Paulo, onde fica a sede do SBT, onde vai ter o debate dos candidatos à presidência da República. Bolsonaro segue mantendo de pé essa agenda de participação no debate na TV aberta, Karime. Só um detalhezinho, Lula ainda não confirmou, viu? Vamos aguardar mais aí essa sexta-feira para ver se muda. E sobre essa questão de estratégia de guerra no fim do primeiro turno, Karime, a gente tem uma informaçãozinha de bastidor aí. Bolsonaro quer que seus apoiadores promovam motociatas em todo o Brasil de forma simultânea no dia 1º de outubro, um dia antes das eleições. A intenção é mostrar força e apoio à candidatura de Bolsonaro e também mobilizar os eleitores indecisos. Essa deve ser a cartada final de Bolsonaro antes das eleições. É uma estratégia que já está sendo planejada aí pelos estrategistas, pelos marqueteiros de Bolsonaro, principalmente pelo Carlos Bolsonaro e pelo o outro filho 01, o Flávio Bolsonaro, Voltando a falar de agenda, Karime, na outra ponta, o ex-presidente Lula também está com a agenda cheia, também na região sudeste. Hoje ele está em São Paulo, na sede do SBT, onde vai ser sabatinado pelo Ratinho. Amanhã ele também vai estar em Minas Gerais e no sábado também vai estar em São Paulo. Detalhe que é uma agenda aí muito parecida com o Bolsonaro, capaz do avião cruzar com outro ali. Só que detalhe, Karime, essa agenda aí, embora seja movimentada, ela é um pouco mais enxuta. Lula está diminuindo um pouco esse ritmo de viagens, começa a diminuir um pouco na próxima semana, para ele se concentrar em grupos sociais e econômicos. Então, uma mudança aí de estratégia. Exemplo disso foi a reunião de terça-feira com os empresários do setor de turismo, ontem com os grupos que representam as pessoas com deficiência e hoje com os idosos. Na semana que vem, Lula tem encontro com artistas, ou seja, grupos sociais aí se movimentando para demonstrar apoio à campanha do ex-presidente Lula. Importante ressaltar, Karime, a campanha do PT e de seus aliados pelo voto útil, a gente fala novamente sobre isso, prossegue com muita força, principalmente sobre os eleitores de Ciro Gomes. Chega a ser assédio, viu? Importante ressaltar isso. É uma campanha que é feroz, mas também que precisa permitir as pessoas de decidirem o seu voto, Inclusive tem candidatos que eram pedetistas virando a casaca pedindo voto para Lula. Eu separei um exemplo aqui, Karime, da deputada federal Tabata Amaral, do estado de São Paulo. Ela venceu as eleições em 2018 pelo PDT e agora abandona Ciro Gomes e pede votos para Lula. Vamos ouvir um trechinho da campanha que ela vem fazendo. Das candidaturas que estão postas, a que mais pode nos ajudar a virar esse jogo é a de Ciro Gomes. Primeiro, porque ele é o terceiro colocado nas pesquisas, mas também porque os eleitores de Ciro são os que têm mais chance de votar em Lula e Alckmin. Um dos principais argumentos que eu usei para pedir votos para o Ciro em 2018 foi o argumento de que a sua candidatura era a única que tinha chances reais de derrotar Bolsonaro. E hoje eu uso o mesmo argumento para pedir que vocês votem em Lula e Alckmin. 18 horas.
A gente acompanhou uma verdadeira campanha para o voto útil da deputada federal Tabata Amaral, do estado de São Paulo, não é, Cadu? Exatamente, Karima. Eu tirei esse exemplo para mostrar como está sendo voraz essa campanha pelo voto útil. Ela é uma campanha que pode até ser legítima, faz parte das estratégias de campanha, mas é uma pressão sobre o eleitor de Ciro Gomes, é uma pressão sobre o eleitor de Simone Tebet. Quem está preferindo pela terceira via está sendo meio que coagido a votar em Lula para derrotar Bolsonaro. É uma estratégia do PT? Ok, mas tem que permitir, isso daí pode até ser contra a democracia, né? É uma atitude porque pode beirar, uma atitude pode ser antidemocrática, que pode coagir as pessoas a mudarem seu voto para derrubar o seu principal adversário. Tudo é estratégia, tudo é legítimo, mas é preciso pensar numa campanha saudável, né? Agora, Karime, os candidatos da terceira via, claro, estão todos aí reagindo contra a campanha pelo voto útil. Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, principalmente eles, né, estão lutando bravamente para não serem engolidos no fim dessa campanha de primeiro turno. Estão usando até o lema, juntos aí, estão usando esse lema: voto útil é votar pelo Brasil. Então vamos seguir acompanhando como é que vai ser o degringolar dessa história, né? E hoje, Karime, quem movimentou a cena política foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que publicou nas redes sociais uma carta defendendo o voto em candidatos que defendem a democracia e que tenham compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Parece muito que ele pede apoio à candidata do partido dele, a Simone Tebet, mas na verdade ele está sinalizando mesmo apoio ao ex-presidente Lula. E nessa mesma toada aí agiu o jurista Miguel Reale Júnior, autor da peça jurídica que fundamentou o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ele anunciou ontem o apoio ao ex-presidente Lula. Veja só como o mundo não gira, ele emborca, né? Karime e Artemisa. Cadu, e vamos ter notícias boas, né? Notícias, inclusive, para aliviar as despesas de casa. A Petrobras vai anunciar, na verdade, amanhã, a redução em 6%, de 6% do preço do gás de cozinha. Cadu, vai mesmo? Vamos aguardar, né, Artemisa? Isso mesmo, né? Um reajuste a menos aí de 6% a partir de amanhã, segundo a Petrobras. Isso vai fazer com que o gás de cozinha passe a custar para distribuidoras R$ 49,19. Antes esse valor era de R$ 52,39, diferença aí de R$ 3,20. Para o consumidor final, Artemisa, ainda não há como a gente mensurar qual vai ser o reajuste a menos, porque isso depende muito das distribuidoras locais. Mas, de qualquer forma, é uma redução importante que, se acontecer aí, traduz em economia para o bolso das famílias. Aí, vamos ao ponto que você tocou. Claro que isso aí tem um impacto político, porque há uma semana atrás, a Petrobras havia reduzido o preço em 4,7%. Porém, todavia, contudo, esse reajuste não foi sentido na ponta, no preço final ao consumidor. Então, a Petrobras foi lá e repetiu a dose. Então, o objetivo desse reajuste, a partir de amanhã, é tentar impactar o consumidor final, fazer com que a coisa chegue lá no bolso da família, né? Que está pagando aí, em média, R$ 113 pelo botijão de gás. E o governo tem o maior interesse, tem pressa nisso aí, afinal, a redução do preço do gás de cozinha pode ser um material excelente de campanha para a propaganda eleitoral. Artemisa e Karime. Obrigada, Cadu. Bom, e seguimos falando de eleições, é claro. O Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que determine o fechamento de clubes de tiros. Isso antes, durante e depois das votações. Cadu, explica pra gente mais detalhes sobre isso. Karime, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil é composto por delegados gerais de Polícia Civil dos estados, chefes de polícia, diretores de departamentos de Polícia Civil de todo o Brasil. É uma entidade que tem atuação política em Brasília e nos estados. Mas as ações desse conselho são decididas em conjunto, mas em caráter orientativo. Não tem uma determinação para que aconteça, né? Então, esse conselho enviou ao presidente do TSE, o ministro
Alexandre de Moraes um pedido para que se feche temporariamente os clubes de tiro em todo o Brasil nos dias que antecederem as eleições. E no caso, antes, né, no dia 1º, no dia 2 e no dia 3, que são antes, durante e depois da votação do pleito. O mesmo deve acontecer no segundo turno. Na sessão de hoje do TSE, o ministro Alexandre de Moraes disse que está analisando o pedido dessa entidade, mas vê a questão com bons olhos, porque pode contribuir com as ações que já vêm sendo feitas pelo TSE, que primeiro, proibir o acesso de pessoas armadas aos locais de votação e, segundo, restringir a compra de armas e munições por cidadãos comuns em época de eleição. Enfim, a intenção é estabelecer a intenção do TSE, no caso aí, é estabelecer um ambiente zero a armas de fogo durante o pleito das eleições. A intenção de fechar os clubes de tiro durante as eleições, na verdade, é evitar que as pessoas, ao serem flagradas com armas pela polícia, aleguem que estejam a caminho dos clubes para praticar tiros e, dessa forma, evitar a prisão em flagrante. Por isso que é muito provável que o TSE deva acolher esse pedido feito por esse Conselho de Delegados de Polícia Civil. Volto com vocês, Karime e Artemisa. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h31. Você segue aqui no programa 18 horas até as 7 da noite com as principais notícias do dia. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal anulou o ICMS sobre energia elétrica e a medida pode deixar a conta de luz mais barata aqui no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para amanhã com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens de manhã. Diminuição de nuvens à tarde, à noite pouca nebulosidade. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 90%. Mix. E o Supremo Tribunal Federal anulou o ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações aqui no Amazonas. É isso mesmo, o STF anulou duas normas que fixam as alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de energia elétrica em 25%. A medida deve trazer um alívio para o bolso do amazonense em tempos tão difíceis. Qualquer economia é bem-vinda. E o Rodrigo Soares explica pra gente sobre essas reduções. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional as normas dos estados do Amapá, Amazonas e do Paraná que fixavam a alíquota do ICMS em um patamar acima do estipulado para as operações em geral de telecomunicações e energia elétrica. A relatora da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ministra Rosa Weber, presidente do tribunal, destacou que o Supremo já fixou a tese em razão da essencialidade dos serviços. A alíquota de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e telecomunicações não pode ser superior à cobrada sobre as operações em geral. Ela lembrou que em ações idênticas, também ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, o tribunal reafirmou esse entendimento. Com a decisão, a Agência Nacional de Telecomunicações anunciou que vai expedir uma medida cautelar obrigando que as operadoras de telecomunicações repassem para os consumidores a redução na alíquota do ICMS em até 15 dias. Para a economista Denise Kassama, a decisão vai trazer um alívio ao bolso do consumidor amazonense. Nós estamos falando aí de uma tarifa que hoje está em torno de 25% para serviços de energia elétrica, 30% para os serviços de comunicação e 20% nos serviços de internet, enquanto a alíquota média do ICMS para o Amazonas é 18%. Então, com certeza aí vai ter uma redução por conta dessa redução tributária, que a gente só não
sabe se vai haver, por exemplo, repasse de retroativos para o consumidor amazonense, né? Nossa energia elétrica é muito cara, né? Nossa tarifa já é elevada, então qualquer reduçãozinha aí no tributo incidente é um ganho aí para o consumidor, ou melhor dizendo, um alívio para o consumidor amazonense. As operadoras também terão de repassar o desconto retroativo, ou seja, desde a redução da alíquota. Lembrando que a lei já aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços considerados essenciais, ou seja, para combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E refinaria do Amazonas paralisa a produção por falta de petróleo. Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, a escassez é consequência da privatização. A venda da refinaria foi contestada em maio. A repórter Odineia Araújo explica pra gente essa situação. A refinaria Isaac Sabá, a REMAN, em Manaus, está paralisada desde o início dessa semana por falta de petróleo. A interrupção ocorre em menos de um mês depois da aprovação da venda da refinaria para o Grupo Atem, efetuada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A operação de venda da REMAN havia sido contestada em maio desse ano pela Federação Única dos Petroleiros, que é a Associação Nacional dos Petroleiros, acionistas minoritários da Petrobras, e pelo Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, o Sindipetro, com a justificativa de que a privatização geraria monopólio na região e risco de desabastecimento, como lembra Marcos Ribeiro, coordenador do Sindipetro Amazonas. Isso é um absurdo. Na história da refinaria de Manaus, isso nunca aconteceu. Uma unidade separada por falta de petróleo para ser processada, de carga para ser processada. Então, a gente quer salientar o que a gente já vem falando da incompetência da atual gestão da refinaria de Manaus. E isso é mais um fato demonstrando essa irresponsabilidade com a nossa refinaria e com a sociedade amazonense. O sindicalista, no entanto, tranquiliza a população e diz que a produção em estoque não permitirá o desabastecimento. Queremos aqui ressaltar que, apesar desta situação, a informação que nós temos é que no momento não irá impactar de imediato a população amazonense devido aos estoques nos tanques. A refinaria, que opera desde 2000 com capacidade de processamento de 7,3 milhões de litros de petróleo por dia, o equivalente a 46 mil barris a cada 24 horas, já se encontrava com uma das unidades paralisadas. Com isso, apenas 3,4 mil barris ao dia, ou 7,4% da capacidade total, estavam sendo produzidos. A justificativa da REMAN para a nova paralisação é um problema com a balsa de transporte. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, crise na segurança pública do Amazonas. Mas um assalto dentro de ônibus deixa uma vítima. Uma cobradora foi esfaqueada na mão pelos criminosos. 18 Horas. E como já conversamos aqui no 18 Horas com Carlos Eduardo Matos, o presidente Jair Bolsonaro está em Manaus. Ele chegou no início da tarde desta quinta-feira e cumpre a agenda oficial e de campanha, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Em sua rápida passagem por Manaus, o presidente aproveitou para participar da terceira edição do Seminário Manaus 5G Brasil. No palco do evento, Bolsonaro fez um breve balanço sobre a sua gestão e afirmou o avanço do econômico do país em meio à pandemia. Vamos aos detalhes com Rodrigo Soares. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no início da tarde desta quinta-feira em Manaus. O presidente veio à nossa capital para cumprir a agenda oficial de campanha. Esta é a terceira visita de Bolsonaro a Manaus esse ano e a primeira durante a campanha.
A agenda de Bolsonaro em Manaus começou com a participação no encerramento do Seminário 5G Brasil, realizado pelo Ministério das Comunicações, onde foram discutidos os benefícios da chegada da 5ª geração de internet móvel ao Brasil e apresentar as perspectivas de evolução tecnológica na região amazônica. A chegada do sinal 5G em Manaus está prevista para o dia 28 de outubro. No palco do evento, Bolsonaro fez um breve balanço sobre os 4 anos de sua gestão e ressaltou o avanço econômico do país. Uma pena muito grande estes 2 anos de pandemia. Como eu disse, lamentamos as mortes. Mas se não fosse a pandemia, na questão da economia, o Brasil estava lá na frente. Tanto é que mesmo com a pandemia, há poucos meses, passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo. Esse é um pedacinho do nosso Brasil, essa terra prometida, essa maravilha que é o nosso país. Ainda hoje, o presidente, que é candidato à reeleição, faz um comício no Espaço Via Torres, na zona norte de Manaus, onde centenas de apoiadores já aguardam Bolsonaro desde o início da tarde, sob forte calor e sensação térmica de mais de 40 graus. Os apoiadores estão vestidos com as cores da bandeira do Brasil. Por conta da chegada dos apoiadores bolsonaristas, nas proximidades da Avenida das Torres, onde acontece o comício, motoristas precisam redobrar a atenção, porque já se forma um longo congestionamento no local. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 40 minutos, é hora de falar dos bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, vamos continuar aí o assunto da visita do presidente Bolsonaro aqui em Manaus. Bom, o comício começou às 4 da tarde, mas parece que atrasou, né? O governador Wilson Lima participou. Conta pra gente mais detalhes dos bastidores desse comício, Artemisa. O governador Wilson Lima, do União Brasil, Karime, inclusive está neste momento no comício ao lado do presidente Bolsonaro. Ele preferiu, inclusive, não discursar, pelo menos até esse momento. O comentário é que o governador seria vaiado pelo movimento de direita, que é contrário ao apoio à reeleição de Wilson Lima. Bom, eu tenho informações aí de bastidores que o presidente do PL aqui no Amazonas, Alfredo Nascimento, ele que é candidato a deputado federal, ele, durante o discurso dele, foi bastante vaiado nesse evento. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, não compareceu, então, ao comício. Está sendo realizado aí na Avenida das Torres. Bom, o governador Wilson Lima está acompanhando o presidente Bolsonaro desde a chegada dele ao aeroporto. Inclusive, vários cards foram divulgados nas redes sociais com a foto do governador ao lado do presidente Bolsonaro. Como nós dissemos, né, nessa quarta-feira, ontem, a concentração começou, Karime, às 2h30 da tarde. O comício começaria às 4 horas, como você falou, mas houve um atraso. E olha que atraso, hein? Começou então o comício às 6 horas da tarde. 2 horas de atraso. Como o Rodrigo Soares falou na matéria, o trânsito está bastante congestionado ali na Avenida das Torres. O evento está sendo realizado, como nós já dissemos, no Espaço Via Torres, na Avenida das Torres, no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. E amanhã, gente, com certeza teremos mais informações sobre esse evento em relação à comparação, como nós falamos ontem, né, a comparação do comício do candidato Lula, candidato à presidência da República, e agora com o comício, então, do presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Karime, agora continuando o assunto, devolvo para você. Sim, Artemisa, porque o Wilson Lima tentou impedir que as mortes por falta de oxigênio da pandemia fossem lembradas na propaganda eleitoral. A gente segue aqui falando de eleições, não tem outro assunto, não é, gente? Bom, o governador pediu direito de resposta no programa de Amazonino, mas o juiz negou esse pedido. Explica pra gente. Exatamente, Karime. O juiz negou o pedido de direito de resposta ao governador Wilson Lima. O programa eleitoral de Amazonino Mendes, candidato ao governo do Amazonas, mostrou várias situações, né, durante o colapso da saúde no Amazonas. Uma mulher dizendo: tá saindo gente morrendo por falta de oxigênio.
Uma outra mulher diz: a mulher está morta dentro do carro. Amazonino fala em seguida nesse vídeo: não me peça para esquecer, não consigo, é impossível. O vídeo, inclusive, tem um trecho também da reportagem de Roberto Cabrini, onde ele informa que o Ministério Público e a Defensoria investigam ao menos 60 mortes por falta de oxigênio no Amazonas. E aí o governador Wilson Lima alegou que a imagem dele teria sido atingida com esse vídeo. Atingida com fatos, né, Karime? Com reportagens, com investigações do Ministério Público do Amazonas e da Defensoria. Bom, o governador está tentando calar a todos quando o assunto é o colapso da saúde no Amazonas. Quando se fala das mortes por falta de oxigênio, da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Quando se afirma que ele é réu. E é réu, né? Ele não pode negar isso. Sabe por que ele não quer que falem do assunto? Porque a imagem dele, né, é atingida, como ele disse. Mas, ele não foi o responsável, né, por essa tragédia? Ele quer jogar na conta de quem isso agora? As consequências dessa tragédia estão relacionadas às decisões, inclusive, do governo dele. E aí o Wilson entrou com a ação para pedir aí a suspensão dos programas de Amazonino e ainda com multa de R$10 mil e mais direito de resposta. Tudo negado, Karime, pelo juiz auxiliar das eleições gerais de 2022 do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Rony Frank Torres Stone. O parecer do Ministério Público do Amazonas também alegou improcedência dos pedidos do governador. O juiz citou ainda que, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, críticas fazem parte do debate político. E falando ainda, enquanto Wilson perde direito de resposta para Amazonino, Amazonino ganha direito de resposta contra Ricardo Nicolau do Solidariedade. É referente a um trecho de um vídeo do programa eleitoral de Nicolau, que diz que Amazonino não vai governar caso seja eleito. A idade de Amazonino, inclusive, é levantada como impossibilitante, como se a pessoa na maturidade não pudesse mais trabalhar. O juiz auxiliar Rony Frank Torres Stone alegou que a Constituição garante a participação da pessoa idosa na vida pública e proíbe qualquer prática de discriminação ou preconceito. Nas redes sociais, Amazonino comentou a decisão positiva da Justiça. E ele abre aspas, ele comenta o seguinte: ser velho não é crime, nunca foi. Para mim é um orgulho saber que eu sou um decano da política. Não tem nada que me desabone. Nunca fui visitado por Polícia Federal. Mantenho um legado de respeito de quem trabalhou efetivamente, cuidou da saúde pública, cuidou da segurança, cuidou da educação. Fecha aspas. Bom, e comentamos ontem, Karime, que o candidato Ricardo Nicolau acusou o governador Wilson Lima, de veicular aí um vídeo na internet atacando o pai dele, Luiz Fernando Nicolau, falecido em 2020. Nicolau, inclusive, hoje foi à Polícia Federal. Vamos acompanhar o vídeo dele? Wilson Lima, você usou dinheiro público para fazer essa maldade com meu pai. Foi com um funcionário do seu gabinete, pago com dinheiro público, para atacar a imagem do meu pai e da nossa família. O nome desse criminoso, mandado por você, Wilson Lima, é Delson Reis. Tá aqui. E não adianta tentar demiti-lo. Wilson Lima, você e sua quadrilha vão pagar por isso. 18 horas. Bom, acompanhamos então a fala do candidato ao governo do estado do Amazonas, Ricardo Nicolau, ele que esteve esta tarde à Polícia Federal denunciando então esse vídeo onde o pai dele é atacado e, segundo ele, esse vídeo foi feito por um funcionário do governador Wilson Lima. Karine.
Obrigada pelas informações, Artemisa. Só para esclarecer, para a gente lembrar, né, que você citou que o Wilson Lima é réu. Vou lembrar que no dia 20 de setembro, essa semana, fez exatamente um ano que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, acusado pelo Ministério Público Federal de crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. A decisão foi unânime e o Ministério Público Federal acusa o governador Wilson Lima de crimes como dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, embaraço às investigações e, no mesmo processo, Wilson Lima também é acusado de ser chefe de uma organização criminosa. 6h49 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos falar agora sobre a crise na segurança pública do Amazonas. Uma cobradora do transporte público de Manaus foi esfaqueada durante um assalto. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira na estação da linha 052, na Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Colegas de profissão da vítima denunciaram insegurança. Artemisa. Karime, um absurdo essa violência. A estação fica ao lado do Museu da Amazônia, o conhecido ponto turístico Musa, na região da Reserva Florestal Adolf Duque. A Polícia Militar do Amazonas informou que, depois do crime, os assaltantes fugiram levando o dinheiro roubado no ônibus. Agora, imagina a situação dessa cobradora. Ela estava trabalhando e foi vítima da falta de segurança no Amazonas, que atinge a todos nós. Sem dúvida, né, Artemisa? O que sempre falo aqui, a gente sai de casa, muitas vezes para trabalhar, como foi o caso da moça, e não sabe se a gente volta com vida. O fato é que, além do aumento do número de crimes violentos, também foi registrado o aumento de crimes nos ônibus. Tivemos um recorde de assaltos a ônibus de janeiro a junho deste ano. O aumento foi de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. E não é fake news, Karime. Os dados são oficiais do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado. Nossa equipe do programa 18 Horas conversou com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, especialista em segurança pública, que analisou esse cenário de aumento de violência e de crimes no Amazonas. Vamos ouvi-lo. O que nós estamos presenciando hoje, no dia 22, é a coroação da falta de política pública de segurança nesse estado. Vejam, até então, o sistema de segurança dizia que estava tentando enfrentar os crimes dos coletivos, colocando viatura perto da parada de ônibus, colocando inclusive alguns policiais disfarçados dentro do ônibus, e simplesmente isso não surtiu efeito. Hoje nós tivemos o caso de uma cobradora de ônibus, uma servidora de uma empresa privada, mas que paga seus impostos, estava na estação do ônibus, ou seja, a linha final do ônibus, né? E foi barbaramente agredida, sendo esfaqueada. Isso prova que o sistema realmente não está conseguindo debelar, não está conseguindo enfrentar o problema e, mais uma vez, nos remete à questão da falta de organização e planejamento. Falta ouvir as pessoas, fazendo um planejamento junto com o Sinetran, mas um planejamento de verdade, onde a tecnologia ela seja utilizada de maneira mais organizada, que ela seja utilizada de maneira mais útil. O que nós estamos vendo agora, infelizmente, é o sistema de segurança pública de joelhos perante agora não mais só as facções, né, que estão utilizando o tráfico de drogas não só na cidade, mas como no estado todo, mas também agora os criminosos comuns, não é? Onde eles estão indo nas paradas de ônibus, onde eles estão indo nas estações dos ônibus, onde eles estão aterrorizando o cidadão de bem. Não dá mais para continuar isso. Há necessidade de uma parceria muito maior do sistema de segurança com o Sinetran, há necessidade de se ouvir os motoristas de coletivos, os cobradores, e há necessidade de realmente fazer um enfrentamento. Menos política e mais polícia. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta noite e madrugada com ela, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, de noite não tem previsão de chuva para esta noite, madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 94%. Mix. Bom, agora vamos falar sobre vacinação. É que a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite encerra no próximo dia 30 de setembro. E a poucos dias do fim, menos de 50% das 141 mil crianças de 1 a 4 anos que fazem parte do público-alvo da mobilização foram levadas a uma unidade de saúde de Manaus para receber a vacina. A baixa adesão na campanha de imunização traz um alerta à saúde dos pequenos, já que em Manaus é baixo o envolvimento de pais e responsáveis na vacinação dos filhos, o que sinaliza o risco de retorno da doença erradicada no Brasil em 1994, como explica Rodrigo Soares. Em meio ao primeiro caso de poliomielite registrado nos Estados Unidos em quase uma década e amostras do vírus voltarem a circular em águas de esgoto de outros lugares do mundo, o alerta em relação ao retorno da polio também chega ao Brasil. O temor de ressurgimento da doença é consequência direta das quedas sucessivas na cobertura vacinal contra o poliovírus, como vem acontecendo em Manaus. A 9 dias do fim da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, menos de 50% das 141 mil crianças de 1 a 4 anos que fazem parte do público-alvo da mobilização foram levadas a uma unidade de saúde para receber a vacina. Aqui em Manaus, a campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e foi iniciada no dia 8 de agosto e deveria ter sido encerrada em 9 de setembro, mas foi estendida pelo Ministério da Saúde até o próximo dia 30 deste mês por conta da baixa procura em todo o país. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Censa, enfermeira Marinélia Ferreira, afirma que Manaus deve ter uma cobertura vacinal de 95% para ter uma população protegida. Essa questão do vírus, ela é extremamente cosmopolita, o vírus ele se adequa a qualquer ambiente. E qual é a única proteção? As pessoas vacinadas com esquema completo. E começa onde? Na infância. São essas crianças vacinadas com uma cobertura homogênea, uma cobertura de 95% em um município que vai proteger essa população, tanto de adultos como de crianças. Nós estamos ainda em plena campanha da vacinação, da multivacinação, campanha contra a poliomielite. Você, pai ou responsável, leve seu filho para uma unidade básica para tomar a vacina, se ele é menor de 5 anos de idade, e que essa criança, que se ele estiver com todo o cartão dele vacina em dias, ok, mas ele vai receber a vacina da poliomielite, dependendo do esquema vacinal que ele estiver fazendo, e caso não, ele vai ser avaliado e pode tomar até outras vacinas de acordo com o que ele estiver na faixa etária adequada. Lembre, a vacina protege a criança, o adulto, o adolescente, o idoso, vacina gera vida. Marinélia Ferreira alerta que apesar do vírus da poliomielite ter sido eliminado no Brasil, ele está circulando de forma ativa em outras partes do mundo. A questão da poliomielite é que apesar de estar eliminada do Brasil, ela existe em outros países, inclusive Israel e do Emirados Árabes, que existe a circulação ativa do vírus. No continente americano, nós tivemos um estado nos Estados Unidos que está em decreto de emergência por conta da doença, que foi detectado um caso em adulto. A orientação é que os pais ou responsáveis busquem qualquer sala de vacina em Manaus, levando um documento oficial de identificação e a caderneta de vacinação da criança, para que os vacinadores da Censa avaliem qual dose a criança precisa tomar. Se a família perdeu o cartão, também deve buscar a unidade básica para atualizar a situação. A Censa oferta 171 salas de vacina para receber as crianças em todas as zonas de Manaus. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Nesta semana do trânsito, os números mostram que os acidentes causados pela violência e falta de educação só aumentam, ano a ano, em Manaus e outras cidades.
Motoristas, motociclistas, pedestres, passageiros, todos acabam sofrendo. Na maioria das vezes, os acidentes que ferem e matam poderiam ser evitados. O número de veículos nas ruas é cada dia maior e a paciência de muitos motoristas é cada vez menor. Não há saída para evitar os feridos e os mortos, a não ser a educação e a paz no trânsito. E claro, a melhoria na infraestrutura, na qualidade das vias, da sinalização e tudo mais que tanto depende do poder público. E ainda é preciso combate à impunidade dos que desrespeitam as normas, as outras pessoas que compartilham as vias e principalmente dos que provocam os acidentes e as mortes. Nas ruas, como na vida, é bom lembrar, estamos todos juntos e a gentileza ajuda bastante a enfrentar os caminhos. 18 horas. 6 horas e 59 minutos, faltando alguns segundinhos para as 7 da noite, eu fico aqui agradecendo a sua companhia, a sua sintonia aqui em 100,7. Artemisa Gadelha, boa noite. Uma ótima noite para você, Karine, e para você também que acompanhou a gente até esse momento. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora sim, 7 em ponto. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra no site 18horas.com.br. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.